Então agora no capítulo 14, a gente vai ler do versículo 1 até o 25. Não vai dar para ler todo ainda, mas essa passagem aí, esse capítulo é dividido em duas partes. Então a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 25. E aí Paulo diz o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma linguagem espiritual não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. No espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em linguagem espiritual, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em linguagens espirituais, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em linguagens espirituais, a não ser que as traduza, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em linguagens espirituais, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a guerra? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a linguagem, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão zelosos das coisas espirituais, procurem transbordar naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma linguagem espiritual, ore para que a possa traduzir. Pois se oro em uma linguagem espiritual, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em linguagens espirituais mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma linguagem espiritual. Irmãos, não sejam crianças no entendimento. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as linguagens espirituais não são um sinal para os crentes, mas sim para os incrédulos. A profecia, porém, não é para os incrédulos, mas para os crentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em linguagens espirituais e entrarem alguns leigos ou incrédulos, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum incrédulo ou leigo, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Amém? Texto um pouco longo, mas acho que vai dar para a gente trabalhar ele aqui, porque Paulo dá muitos exemplos, né? E acho que dá para a gente condensar isso. Bom, então vamos recapitular aqui. No capítulo 12, Paulo começou a falar sobre dons espirituais. E lá ele falou sobre vários dons, inclusive o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de falar em línguas, o dom de traduzir as línguas, né? E no capítulo 13, ele faz uma... É uma pausa, mas não é, né?
porque na verdade ele ainda está dentro do assunto, e ele vem preparando, na verdade, o que ele está falando lá, para falar isso aqui, né? Para dizer o que eu acabei de dizer, né? Que ele fala que antes de fazer uso dos dons, o amor tem que estar acima de todos, porque o amor é o dom supremo, né? E a gente até comentou que aquele amor ali não é um sentimento, é uma atitude, né? E que com certeza também é algo que vem da parte de Deus, porque amar o inimigo não é uma coisa natural. Deus que coloca isso no nosso coração, né? E agora ele volta a falar de dons espirituais, e ele vai se concentrar especificamente no dom de línguas e no dom de profecia. Mais para frente, já no final do capítulo, ele vai falar um pouco sobre a ordem que a reunião, né, o culto deve ter, mas por enquanto ele vai falar especificamente sobre isso aí que a gente leu, né, do dom de línguas e do dom de profecia. Então, perceba que logo de cara aqui, ele já começa meio que passando a ideia que ele quer, né, falando a ideia que ele quer passar. Então ele fala: sigam o caminho do amor, que é o que ele já tinha dito, e busquem com dedicação os dons espirituais. Ele já tinha dito isso também, né? Busquem os melhores dons, os dons mais importantes, né? E aí agora ele fala, principalmente o dom de profecia. Aí, antes da gente prosseguir, eu acho que cabe mais uma vez, porque eu acho que também já falamos isso quando a gente falou sobre o capítulo 12, que quando a gente fala de profecia, a gente naturalmente, a gente associa aquela questão de uma pessoa que vai prever o futuro, né? Isso está meio que, vamos dizer assim, no nosso inconsciente, né? No subconsciente. Para a gente, profecia tem um sentido de prever o futuro. E também esse aspecto obviamente, um dos aspectos da profecia, né? Mas não é só isso. E eu lembro que na aula do capítulo 12, a gente comentou sobre Abraão, né? Abraão foi a primeira pessoa chamada de profeta. Deus que disse que ele era profeta, e no entanto, Abraão nunca fez nenhuma profecia, pelo menos não nos moldes que a gente espera, né? Abraão, quando vai morrer, ele vai abençoar os filhos, e de forma profética, ele diz o que vai acontecer com eles. Mas tirando isso, você não tem nenhum eis que te digo de Abraão em lugar nenhum, né? Nenhum livro de profecias que ele falou e tal. A gente não tem isso. Então a gente percebe que na Bíblia, quando fala de profecia, o ponto principal para definir o que é profecia é alguém falar em nome de Deus. É Deus usar alguém para falar alguma coisa. Deus pode falar várias coisas, né? Inclusive, abrindo um adendo aqui, tem umas coisas que a gente fala, que é aquilo que eu digo assim: Deus é mais esperto que a gente, então Deus entende as bobagens que a gente fala, mas de vez em quando a gente fala umas bobagens, né? Então, por exemplo, às vezes a gente chega e fala assim: profetiza aí, irmão, não sei o que. Isso não é profecia. Isso pode ser uma palavra, sei lá, positiva, sabe? Do tipo, amanhã o dia vai ser uma bênção. Profetiza aí, Laudinho, amanhã o dia vai ser uma bênção. Mas isso não é profecia. Profecia é quando Deus fala. Isso aí é outra coisa. Mas Deus entende, eu acho que Deus entende, né? As bobagens que a gente fala. Mas quando ele fala do dom da profecia, ele está se referindo a pelo menos 3 coisas. Ele está se referindo a uma revelação, ou seja, algo que está oculto, né? E que Deus revela, como ele vai falar lá da questão do coração, né? Do incrédulo. Tem a ver com a previsão do futuro, sim, né? De dizer, vai acontecer amanhã tal coisa, tal. Também faz parte da profecia. Mas também qualquer mensagem que Deus quiser passar para o seu povo é uma profecia. E aí eu já falei isso aqui também. O pastor não sabe, mas ele é profeta. O ministro de louvor, às vezes não sabe, mas ele é profeta também. Porque, inclusive, quando o pastor, o ministro de louvor, qualquer outra pessoa que vai dar uma palavra à igreja, ele faz uma oração: Senhor, fala, me usa. Não é isso que a gente fala? Usa o irmão que vai falar ali agora. A gente está pedindo a Deus o quê? Uma profecia. A gente está pedindo a Deus para que Deus dê uma revelação a ele, mesmo que ele não tenha consciência daquilo, mas na hora que ele vai falar, é Deus que está falando. É uma palavra profética, né?
Então, tenham em mente isso, para que de repente também não fique assim, uma impressão errada, de que o que Paulo está dizendo não, irmãos, o mais importante que falar em língua é vocês preverem o futuro, é vocês saberem o que vai acontecer amanhã, é você, sabe, não é isso que ele está falando, ele está falando no sentido geral da coisa, né, do dom de profetizar. E aí ele explica, por que principalmente o dom de profecias? Por que vocês têm que buscar principalmente isso? Aí já no versículo 2 ele explica, porque aquele que fala em uma linguagem espiritual, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. No Espírito, ele fala mistérios. A tradução mais comum, né? E a gente já está acostumado com essa palavra, com essa expressão, fala língua, né? Aquele que fala em uma língua, não fala aos homens. Aqui eu só fiz usei um sinônimo, só para deixar claro aqui, que quando a gente está falando de língua, obviamente, a gente não está falando do órgão que fica dentro da boca, né? A gente está falando de uma linguagem, de um idioma. Então Paulo vai deixar claro aqui, que quando alguém fala em línguas, ou numa linguagem espiritual, e eu destaco aqui o espiritual, né? Porque não é uma linguagem comum, é uma linguagem espiritual. Ele está falando a quem? Vamos ler de novo, né? Porque hoje o negócio está difícil. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. O cara está falando com Deus ali, naquele momento. É por isso que quando alguém está falando língua do meu lado, eu não posso dizer amém. Eu não sei o que ele está falando. Ah, deve ser coisa boa, deve, mas de repente na língua também não sabe, ele vai falar sobre isso. Já dei aqui um exemplo terrível, né? É um exemplo terrível isso. Mas já dei aqui um exemplo de uma coisa que aconteceu lá na igreja de Itaberaba, da mulher falando a língua na igreja, todo mundo, glória a Deus, aleluia. No final de contas, a mulher caiu endemoniada. Era a língua? Aquilo era uma língua espiritual? Era, só que era de demônio, não era de Deus. Porque não é possível que uma pessoa esteja falando diretamente com Deus, usando um dom, e no outro dia ela cai endemoniada. Isso é incompatível, né? Então Paulo vai falar isso lá na frente. Como vai dizer amém? Não sei o que ela está falando, não dá para entender. E aí isso reforça mais ainda uma coisa que eu comentei no capítulo 13, que Paulo fala assim, ainda que eu fale ali as línguas dos homens e as línguas dos anjos, né? Ele faz uma distinção entre uma linguagem falada pelos seres humanos e uma linguagem falada pelos anjos. E aqui ele vai dizer que ele fala a Deus e ele fala coisas misteriosas que ninguém sabe o que é, nem ele mesmo vai saber. Então indicando que de fato o dom de línguas é uma linguagem de fato, né? Não é apenas qualquer som que sai da boca da pessoa. Eu até queria, irmãos, abrir um parênteses aqui para falar uma coisa muito importante, que eu acho que isso tem que ficar muito claro. O que a Bíblia diz é verdade, amém? Concordam comigo? Então fala bem forte. O que a Bíblia diz é verdade. Acabou. Se a Bíblia disse que uma coisa é aquilo, é aquilo. Se a Bíblia diz que aquela tal coisa não é verdade, não é verdade. Ponto. Agora, o que os homens falam é questionável. O que as denominações falam é questionável. O que os teólogos falam, até o que eu falo aqui, é questionável. Porque muitas vezes eu não estou dizendo objetivamente o que a Bíblia diz. Eu estou dando uma interpretação do que a Bíblia diz, né? E eu não sei quem passou por esse processo, né? Mas, por exemplo, meu pai sempre fala isso aqui. Ele foi evangelizado por um grupo, né, evangélico, quase que muita gente considera como seita. Depois ele acabou indo para a Igreja Batista, onde ele foi educado, onde ele foi, inclusive, a formação teológica, né, pastoral foi no Seminário Batista. E em determinado momento, não lembro bem desse detalhe, mas em algum momento ele falou, tem um negócio errado aqui. Porque a minha denominação fala uma coisa, a Bíblia diz outra, e eu estou vendo gente que está tendo experiências com isso aqui, né? Com o que a Bíblia fala e que a minha denominação nega. E ele acabou tendo um revertério aí, né? E por um tempo virou um cripto
um cripto pentecostal, né? E depois se assumiu. E aí, vocês conhecem a história. Hoje a gente tem, né, muitas, inclusive a nossa própria igreja lá em Itaberaba passou por esse processo. Existem muitas igrejas batistas renovadas, né, chamadas de renovadas. Por quê? Porque elas entenderam que a ação do Espírito Santo continua a existir sim. Os dons ainda são para o nosso tempo, né? Diferente do que a linha tradicional batista dizia. Eu me espantei ano passado quando eu descobri que existe presbiteriano renovado. Não sabia. Interessante, por quê? Porque o presbiteriano ele é muito firme e duro na questão doutrinária, e isso não cabia, né, dentro da doutrina deles. Deve melhorar aí, está meio pior. Então, existem igrejas renovadas. E essa renovação, ela muito média, ela começou com alguns avivamentos, né, que aconteceram no passado, de pessoas que entenderam que isso aqui era de fato ainda contemporâneo, né, e daí surgiu o movimento pentecostal, né. Então, o parênteses que eu quero abrir, agora vai dar microfonia. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: os pentecostais, eles fizeram um serviço a nós, quando eles disseram, não, está errado isso aí é real, né? E eles demonstraram isso através das experiências que eles tiveram e que se alastrou, né? E muitas igrejas, aí como eu falei, a exemplo da própria igreja batista, da própria igreja presbiteriana e de outras denominações consideradas tradicionais, né, mais históricas, experimentaram de fato esse mover de Deus. Porém, os pentecostais também são seres humanos, os pentecostais também erram, e existem alguns erros na doutrina pentecostal. E um dos graves erros da doutrina pentecostal é uma coisa que eu já ouvi, meu pai já ouviu, de dizer assim: irmão, vem aqui que hoje você vai falar em língua. Quem não fala em língua aí, levanta a mão. Vem pra cá que agora você vai falar em língua. Aí tá aquela massa de gente ali na frente, inclusive eu. Aí o cara, para falar em língua é fácil. Começa a dar glória a Deus aí, daqui a pouco tua língua vai embolar. Aí na hora que a tua língua embolar, você está falando em línguas. Irmão, em nome de Jesus, isso não é língua. Isso aí é qualquer bobagem que está saindo da sua boca. Isso não é língua espiritual. Língua espiritual é quando o Espírito te concede a possibilidade de você falar um idioma que você não conhece. E nesse caso, um idioma espiritual. Agora, desculpa, embolar a língua não é falar em língua. Isso aí é uma coisa que ensinaram errado, e a gente às vezes repete, mas a gente tem que parar com isso, porque isso não é dom espiritual. E é interessante, aí desemboca para um outro problema, né? É interessante como o dom de línguas ganha uma proeminência que parece que ele é o dom mais importante de todos. Paulo está falando o contrário aqui. Paulo está dizendo, irmãos, o dom de língua está lá na base da lista. Antes do dom de língua tem até o intérprete da língua. Porque se não souber interpretar, cala a boca. Porque ninguém está entendendo o que você está falando. Edifica só você, né? Então, ele destaca que a linguagem, o dom da língua, é de fato uma linguagem de Deus, onde a pessoa se comunica diretamente com Deus, ninguém o entende, nem ele mesmo, ele vai depois ressaltar isso, nem a pessoa que fala está sabendo o que está falando, e ele fala mistérios no Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo, né? No Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, ele fala coisas que ninguém entende. Aí ele faz um contraponto. Mas quem profetiza, todo mundo entende, não? Fala coisas, né, que a gente entende. E faz para quê? Para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Esse é o objetivo da profecia. Então perceba que, como eu falei lá no começo, a profecia ela não se resume a alguém ter a capacidade de prever que amanhã não vai chover, ou então que você vai mudar de emprego e ficar rico, né?
Ou então que você vai receber uma chave, seja lá o que significa isso, né? Não, o dom de profecia, ele tem que envolver esses aspectos aqui. Ele tem que edificar, tem que encorajar e tem que consolar. Se a suposta profecia traz qualquer coisa que não esteja dentro disso aqui, você tem que desconfiar, né? Vou dar um exemplo. Eu já recebi supostas profecias que me deixou confuso, não me edificou, não me encorajou, não me consolou, me deixou confuso. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz o que a Bíblia manda, né? Eu falei assim, eu não entendi nada. Se isso aí veio do Senhor, a pessoa está com algum problema aí para entregar a mensagem, então o Senhor vai ter que me ajudar aí, né? Depois de um tempo eu cheguei a pedir umas coisas que depois eu falei, ó Jesus, esquece o que eu falei. Porque às vezes a gente fica tão cansado de ouvir profetada, que a gente começa a pedir, Senhor, mata logo esse profeta aí, esse falso profeta, né? Para parar de falar bobagem. Mas não pode, tá? Pecado, você não pode fazer nada. Mas você pode pedir a Deus para desmascarar, né? Isso você pode. Olha, desmascara esse falso profeta. Agora nessa época de eleição mesmo, né? Muito profeta na internet, rapaz. Se eu tivesse paciência, eu ia catar um por um e botar lá o comentário, falso profeta. Porque Deus diz, né? Qual é o falso profeta? É aquele que diz que vai acontecer e não acontece. Tão simples, né? Nem é tão complicado assim. Não precisa fazer PhD em teologia para poder achar falso profeta, não. É fácil. Com certeza, esse é o grave problema, né? Porque depois a gente começa a duvidar. Ah, não quero mais saber desse negócio não. É muito complicado isso aí, né? No versículo 4 ele fala, quem fala em uma linguagem espiritual edifica quem? A si mesmo, só ele. Mas quem profetiza edifica a igreja. Aí a gente vê o porquê Paulo coloca o dom de profecia acima do de línguas. Ele está dizendo, olha, os dons, ele já tinha dito isso lá no capítulo 12. Os dons servem para a edificação do corpo, para todo mundo, né? Cada um tem alguma coisa para oferecer ao próximo. E eu não tenho tudo, eu não tenho todos os dons. Eu preciso do dom do meu irmão para eu ser edificado, consolado, né? Agora, se alguém fala em línguas, só ele está sendo edificado, porque ele está falando diretamente com Deus, já está falando com ele ali. Nem sei se eu posso dizer que Deus está falando com ele, porque ele não entende, né? Mas Paulo diz que existe uma edificação espiritual ali, naquele momento da língua, mas é só para ele, só para aquela pessoa. Poderíamos dizer, talvez de forma errônea, né? Mas só para ser mais enfático, que o dom de línguas é um dom egoísta. É só uma pessoa, só serve para ela, para mais ninguém. Enquanto que a profecia, ela edifica a igreja toda. E é esse o objetivo, né? O objetivo principal é esse. Aí ele até complementa no versículo 5 uma coisa muito interessante. Ele fala assim, irmãos, eu gostaria que todos vocês falassem línguas espirituais. É bom demais. A gente é edificado, é um dom maravilhoso, mas eu prefiro que vocês profetizem. Porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em linguagens espirituais. A não ser que as traduza para que a igreja seja edificada. Aí vira um dom de profecia, né? Se alguém fala uma coisa em línguas que outro profetiza, ou a própria pessoa traduz, né? Aquilo que está sendo dito, aquilo se torna uma profecia, né? Então, edifica. Eu também já tive experiência de ver isso acontecer. E é um negócio, aí sim, aí é um negócio de arrepiar. Porque do lado de cá tem uma pessoa falando língua, aí eu mesmo ouvi, fiquei quieto, você está falando, vai que é outro demoniado, né? Aí do lado de cá, uma pessoa começou a traduzir o que a outra estava falando. E você, aquela coisa espiritual, né, que você sente assim, não é conversa fiada não, porque podia ser também, né? Ser humano é complicado. De repente alguém lá podia estar dizendo qualquer coisa na cabeça dele, dizendo que era, mas a gente percebia que era de fato Deus falando. E eram coisas que a gente precisava ouvir. O principal é isso, né? Não era uma coisa genérica de horóscopo, né? Então o cara de profeta tem que dar horóscopo no gospel, né? Deus tem uma obra na sua vida. Sério, Deus vai lhe usar, é mesmo? Deus te ama, que maravilha. Horóscopo, para mim isso é horóscopo. Eu posso dizer isso para qualquer um, e vai valer para qualquer um. Agora, quando Deus chega para você e fala, sabe aquele negócio que você falou antes comigo? Eu vou providenciar. Aí, meu irmão, aí é Deus, né? É por isso que Paulo até fala, ele usa um termo muito, muito objetivo. Ele fala assim,
quando os segredos do coração são revelados, né? Quando é algo que só você sabe, ou então algo que só está entre você e Deus, e Deus vai e traz à tona aquilo através de uma pessoa, né? E aí você percebe, de fato, Deus está falando, né? Sim. Simar. Você quer perguntar se eu falei profecia? Eu vou dizer que não. Ele deve ter sido. Nesse caso, a gente também tem que entender assim. Jesus fala assim: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer um monte, sai daqui e se joga no mar, né? Eu não considero isso profecia, é fé, é exercício de fé, né? Confesso à irmã que eu não queria orar pela irmã, porque a minha fé acho que é do tamanho de um átomo, não é nem do grão de mostarda. Mas a sua fé, não foi a minha, foi a sua fé que produziu isso. Pois é, eu não queria mesmo não, continuo querendo, porque é o tipo de responsabilidade que eu, não, honestamente eu não quero. É nisso que a gente tem que crer, a gente tem que exercitar esse tipo de fé. Porque, irmãos, eu já falei isso aqui, eu digo, o que eu estou dizendo aqui, vocês me conhecem, sabem que eu sou problemático. Eu estou dizendo a vocês o que eu não quero, eu não quero essa responsabilidade. Mas Deus vira a mim e fala: o problema é se eu não querer. Não estou nem aí se você quer ou se não quer. Ou eu quero ou eu não quero. É Deus que quer ou não quer. A gente, tem nada, né? Talvez em algumas circunstâncias a gente perca a oportunidade porque a gente realmente se endurece e não faz aquilo que Deus quer, mas de vez em quando Deus olha para a gente, né, com um olhar de misericórdia e fala: beleza, mesmo você não igual Moisés, né? A história de Moisés, né? Ah, Senhor, não quero ir, não vou não. Chegou uma hora que Moisés falou assim: não, Senhor, olha a doideira. Moisés estava tão sem argumento com Deus que ele falou assim: ô Senhor, manda a pessoa que o Senhor tem que mandar, menos eu. Aí Deus, eu fico imaginando Deus: mas tu é doido, é? A pessoa que eu vou mandar é tu mesmo. Como assim manda a pessoa que o Senhor tem que mandar, menos eu? Se é tu mesmo, cala a boca e vai. Beleza. Você está achando que não vai conseguir falar? Arão vai falar no seu lugar, mas você vai, né? Então se a gente não exercitar nossa fé, a igreja morre, a igreja esfria. Porque o que mantém, uma das coisas, né, que mantém a igreja viva é o exercício dos dons. E eu não estou falando de gente caindo no chão, não estou falando de gente gritando, não estou falando de gente gritando, falando em língua, não estou falando disso. Eu estou falando do exercício do dom espiritual que Deus tem para cada um, e você exercer isso na vida do seu irmão, que é o que a irmã está falando ali. Um e outro exerceu o dom. Ela falando isso aí, pode não ser um dom, mas ela já está exercitando a nossa fé também, né? Isso é que faz a igreja pegar fogo, vamos dizer assim, né?
aquela passagem que você falou aí de a mulher de Itaberaba que estava falando língua no outro dia, o diabo usou, aquela passagem de Pedro, Pedro na mesma hora falava no Espírito, depois na mesma hora o diabo usou, ele fala, reza, tudo isso, ali naquele caso de Pedro tem um porém. Primeiro, Pedro não foi endemoniado, né? Não foi isso que aconteceu. Mas Pedro não tinha o Espírito Santo ainda. Nenhum deles tinha, né? Então eu acho que a gente tem que levar isso também em consideração. Jesus diz que quem revelou a ele aquilo foi o Espírito de Deus. Mas ele não tinha o Espírito de Deus. O Espírito, de alguma forma, revelou a ele. No mesmo momento, o diabo achou espaço para poder chegar para ele e falar assim: pô, daí, vai lá dar um toque no cara, para ele parar de falar essas bobagens, negócio de morrer, tenta dissuadir ele dessa ideia, né? E aí Jesus fala: Satanás está te usando para fazer isso, né? Então, aí eu pergunto, aí essa sua pergunta aí é problemática, viu? Porque, nós que somos pessoas espirituais, amém, né? Nós que temos o Espírito Santo hoje, amém. Se a gente der espaço de diabo, a gente não. Está entendendo? Então, assim, não vou demonizar o coitado do Pedro, porque eu não sei a história toda, né? Mas alguma coisa ali, né, fez com que Satanás achasse espaço na vida dele para poder. E o detalhe ele não estava nem falando contra Jesus, ele não estava atacando Jesus, ele estava achando que estava fazendo uma coisa boa. Jesus, para de falar que você vai morrer, cara. Que ideia negativa. Pensa positivo, vai dar tudo certo. Chegando lá em Jerusalém, todo mundo vai ouvir o que você está falando. Você não vai morrer, não. Mas Jesus já sabia que ele tinha que morrer, né? Por isso que ele fala: arreda, vai para trás, porque você só está cogitando nas coisas dos homens, né? Humanamente falando, você está até certo, mas não é essa a vontade de Deus, né? Bom, aí ele fala: quem profetiza maior do que aquele que fala em língua? Quem maior no sentido de mais importante, né? Do que aquele que fala em linguagens espirituais, a não ser que as traduza para que a igreja seja edificada. Já falamos sobre isso, né? Aí ele vai dar alguns exemplos, né? Então ele fala: vou tratar rápido isso aqui. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas espirituais, que lhes serei útil, a não ser que leve alguma revelação, conhecimento, profecia, doutrina. Tudo isso aqui tem relação com o dom do apóstolo, né? O apóstolo, e a gente pode pegar até Paulo, né? Que a gente conhece mais a vida de Paulo como exemplo. Paulo trazia revelações, trouxe revelações. Paulo trouxe conhecimento, trouxe doutrina, profecia, né? Várias coisas que Paulo trouxe, porque ele tinha justamente o dom de profecia e o dom apostolado, né? Que é até mais abrangente do que esse. Aí ele vai falar: não é assim que acontece também com os instrumentos? Se 2, 3 instrumentos tiverem o mesmo som, para que ter 3 instrumentos? Eles vão ter o mesmo som, né? Então, se vocês, isso no versículo 9, se vocês não proferirem palavras compreensíveis com a linguagem, como alguém saberá o que está sendo dito, né? E ele está falando aqui, perceba que ele está falando aqui de linguagem humana, né? Se alguém chega falando uma língua estrangeira, como é que eu vou entender o que ele está falando? E é interessante que é exatamente isso que os missionários fazem, né? Chega um missionário, sei lá, brasileiro mesmo, lá numa tribo que fala lá um dialeto. Como é que o cara vai evangelizar aquela tribo? Então, geralmente, o que o missionário faz ele vai estudar o dialeto para entender como é que fala aquele dialeto. E ele entendendo, ele evangeliza o povo do dialeto. Isso é óbvio, né? Isso é uma coisa até óbvia demais. E é o que o Paulo está falando aqui. No versículo 10 mesmo, ele fala assim: se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para ele e ele estrangeiro para mim. Não vai ter sentido nenhum isso, né? Então ele diz no versículo 12: visto que vocês estão zelosos das coisas espirituais, dos dons espirituais, procurem transbordar naqueles que trazem a edificação da igreja. Esse deve ser o principal motivador. Aí eu pergunto: por que é que o movimento pentecostal inverteu isso, né? E colocou o dom de línguas como sendo mais importante, a ponto que tem algumas denominações, por exemplo, que se a pessoa não provar que ela fala em língua, ela não pode fazer
Algumas chegam ao extremo de dizer assim, não, se a pessoa não falou em língua, é porque não tem o Espírito Santo. Eles se colocaram no sinal da presença do Espírito. Não é isso. É. A presença do Espírito é a vida nova. Mas eles dizem que para a pessoa ser realmente crente do céu, tem que falar. E o detalhe importante de ressaltar aqui é, isso não são todos os pentecostais que falam isso. Dentro do movimento pentecostal existem diferentes ideias, né? Aqueles mais radicais, não sei se mais ligados às origens, não sei se lá na origem era assim, mas eles chegam a esse extremo de dizer, não, já falou em língua? Não, então não tem Espírito Santo não. Isso não tem Espírito Santo, acontece o quê? Estou condenado, né? Agora, outros, que eu acho que nós fazemos parte dessa linha, né? Já entendemos o quê? Que o dom de línguas é um dom espiritual que se manifesta pela presença do Espírito, mas não necessariamente significa dizer que se alguém não fala em línguas, não tem o Espírito Santo. Da mesma forma que seria absurdo dizer que se alguém não profetiza, não tem o Espírito Santo. É absurdo isso, né? Porque nem todo mundo tem todos os dons. E o dom de línguas é mais um dom na lista, né, dos dons. E aí ele inclusive fala, aquele que fala uma linguagem espiritual, ore para que possa traduzir. Isso também não é falado, isso também não é ensinado, né? Pai, irmão, fala em língua, fala, ora para Deus te dar a tradução do que você está falando, porque de repente o que você está falando aí edifica. Se Deus te der a capacidade de traduzir, você vai poder edificar a igreja, né? Mas se não for assim, não adianta. Aí ele explica no 14, porque se eu oro em uma linguagem espiritual, olha só, o meu espírito ora, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera. Não tem fruto nenhum, não tem resultado, não serve para nada na minha mente. Então, reforçando aquilo que ele falou lá em cima, né? Aquele que fala mistérios, nem ele entende o que está sendo dito, porque ele está falando diretamente do espírito dele, e aí não cabe aqui, nem dá tempo da gente entrar nessa seara, mas nós, irmãos, não temos, porque a gente funciona pelo nosso cérebro, né? A gente funciona pela realidade da vida que a gente tem aqui, as coisas materiais, o que eu enxergo, o que eu ouço e tal. A minha mente, ela não tem acesso ao meu espírito. Não tem comunicação entre a minha mente e o meu espírito. E existem algumas religiões orientais que eles dizem assim, não, a gente realmente não tem, mas tem como ter. Você pode, por exemplo, eu conheço uma pessoa que disse que já experimentou isso. Você pode aprender a comandar o seu espírito e você sair do seu corpo. Isso é chamado de projeção astral. Você sai do seu corpo e aí você vai no espírito, você vai em qualquer lugar, você viaja, você vai ver as coisas. Tem meu tio mesmo já participou de uma loucura dessa, o cara está tipo numa sala e aí outra pessoa está em outra sala. Aí a pessoa vai lá e faz um desenho. Aí o cara chega, agora eu vou lá na sala para ver o que a pessoa está desenhando. Aí supostamente a pessoa sai do espírito, vai lá, vê o que o outro está escrevendo, depois ele volta e fala, ele está desenhando tal coisa. Né? Está todo mundo espantado. Mas sabe quem é que faz isso aí? Vocês sabem, né? Quem faz isso? Satanás. Quem faz isso é demônio. O demônio tem essa capacidade de fazer, mas nós não temos, tá? Então, que farei então? Versículo 15. Vou orar com o espírito, mas também vou orar com o entendimento. Ou seja, no momento que eu estiver orando em espírito, eu vou orar também na minha mente. Na hora que eu cantar no espírito, eu vou também cantar com o meu entendimento. E aí ele fala mais algumas coisas. E aí, só para a gente adiantar um pouquinho aqui, ele vai falar aqui já no versículo, eu vou ler do 20 em diante, os 5 últimos. Ele diz assim, irmãos, não sejam crianças imaturas no pensamento. Com respeito ao mal, à malícia, sejam crianças. Aí sim, não sejam maliciosos. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Paulo está chamando o que aqui? Para a gente ser maduro, né? Sejamos maduros e deixar de criancice. Por que ele está falando isso? Porque na igreja de Corinto estava acontecendo isso. Todo o motivo de Paulo estar falando isso aqui é porque os dons não estavam sendo usados corretamente na igreja de Corinto. Estava causando mais confusão
do que edificação. Então ele diz: irmãos, vocês estão sendo imaturos, estão sendo crianças. E aí ele cita a passagem de Isaías 28, versículo 11 e 12, que diz: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Aí cabe aqui, vou usar os meus últimos 5 minutos aqui para explicar, porque eu não sei se vocês já leram essa passagem e também achou um pouco confuso, que o que Paulo fala aqui no versículo 22 até o 24, parece que ele está se contradizendo. Porque no versículo 23 ele diz assim: olha aí, Isaías não está dizendo isso? Isso é prova de que a linguagem espiritual, ela não é um sinal para aquele que crê, é um sinal para aquele que não crê. Então guarda aí, ó, a língua é um sinal. Sinal é o quê? Sinal é sinônimo de quê? Milagre, né? De algo que Deus dá, os sinais dos tempos, né? São os sinais de algo espiritual. Então, a língua é um sinal para o incrédulo, mas a profecia é um sinal para o que crê, para o crente. Ok. Aí quando chega no 23 ele fala: porque pensa comigo, se toda a igreja estiver reunida e todo mundo estiver falando língua, aí entra um incrédulo, ele vai achar o quê? Está dentro do manicômio, né? É o que ele fala aqui. Eu só estou usando outra palavra. Ele diz: não dirão que vocês estão loucos, porque ele não vai entender nada, né? E honestamente é o que acontece hoje, né? Você chega incrédulo às vezes na igreja, tá bem, muita gente falando língua, ninguém está entendendo nada, são uma barulheira. O que o cara está sendo edificado ali? Nada, zero. E aí ele vai dizer: mas se entrar um incrédulo e todo mundo estiver profetizando, o que vai acontecer? Ele diz: ele vai ser convencido de que é pecador e será julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. E aí ele vai dizer: Deus realmente está entre vocês. Então por que parece contraditório? Porque lá em cima ele vai dizer: a língua é para o incrédulo. Só que depois ele diz: mas se o incrédulo ouve a língua, ele não vai entender nada e vai dizer que vocês estão doidos. Parece que é contraditório, né? Existem algumas interpretações disso aqui. Até ontem eu li o cara dizendo que Paulo estava na verdade fazendo como se fosse um recurso filosófico e tal. Só que eu não acho que Paulo também, como ele mesmo fala, eu prefiro falar coisas que vocês entendam do que falar coisas espirituais que ninguém vai entender, né? Paulo tenta ser claro. Então eu entendo, e aí agora vem a minha interpretação, tá? Não é a Bíblia que está dizendo necessariamente isso, é que ele está dizendo o seguinte: Isaías está falando do povo de Israel, especificamente. Ele está dizendo: por meio de outras línguas, falarei a este povo. Que povo? O povo dele, o judeu, né? Então Paulo vai dizer uma coisa que já aconteceu lá atrás. O que Paulo fala no versículo 22 está em Atos, e eu peguei aqui as 3 passagens principais: Atos 2, Atos 8 e Atos 10. Está exatamente dizendo o que Paulo está dizendo aqui. O que foi que aconteceu nessas passagens, para resumir? Atos 2, o Espírito Santo desceu com um sinal. O que foi que aconteceu? Eles falaram em línguas, não foi? A diferença daquela língua ali é que cada um ouvia no seu idioma. Então não era uma língua, vamos dizer assim, misteriosa, espiritual. Eles não estavam ouvindo qualquer coisa. Cada um estava ouvindo o evangelho na sua própria língua, sendo que aquele bando de Galileu ali mal devia falar hebraico e grego, mas estava falando parece que ele falou 14 idiomas, né? 16 idiomas mais ou menos estava sendo falado ali. Mas de qualquer modo foi um sinal de que o Espírito Santo de fato tinha vindo, né? Quando chega no capítulo 8, o evangelho chega aos samaritanos, e você sabe que judeu e samaritano não se dava bem. Aí alguns, né, movidos pelo Espírito Santo, falaram: não, vamos lá, vamos orar por eles. Foi João, inclusive, né? Foi João e Pedro, se não me engano, foram lá e eles impuseram as mãos sobre os samaritanos. O que aconteceu? Eles começaram a falar em línguas.
Aí o pessoal judeu falou: olha, até o samaritano, velho, tem um dom de língua também, né? Serviu para sinal de que era verdade aquilo. Aí quando chega em Atos 10, acontece algo ainda muito mais contundente, porque Pedro é obrigado, Pedro não foi porque quis, ele é obrigado a ir na casa de Cornélio. Deus falou: eu quero que você vá lá e eu quero que você fale lá e olhe por ele e tal. Aí Pedro começa a florear demais. Vocês sabem que eu não deveria estar aqui, porque eu não posso, os meus pés santos de judeu não podem pisar num solo impuro da casa de um gentio. Aí Pedro está ali tentando fazer uma pregação bonitinha. Deus fala: já perdi a paciência. Aí o Espírito Santo desce, ele não termina nem de pregar. O Espírito Santo, o povo começa a falar em línguas. Aí olha o que Paulo fala, o que Pedro fala. Ele chega para os que estavam com ele, que provavelmente eram judeus piores do que ele, e fala assim: vem cá, velho, tem como a gente negar batismo para esse pessoal, se eles estão experimentando a mesma coisa que nós experimentamos lá no início, em Atos 2? Será que tem como? Né? Aí os caras: não tem não, eu não gosto da ideia, mas fazer o quê? Aí eles foram batizados. E vocês lembram qual foi a consequência disso para Pedro? Detalhe, quem é Pedro, né? É a pedra. Pedro era o principal. O que aconteceu com Pedro? Ô Pedro, você está sendo convocado para se explicar. Que história é essa, Pedro? Você entrou na casa de um gentio, Pedro. Você comeu na mesa de um gentio, mas ainda eu ouvi dizer que você evangelizou um gentio. Pedro teve que se explicar. E explicou tudo. Falou assim: galera, é o seguinte, aconteceu isso, Deus me deu uma visão para... Aí todo mundo: beleza, vamos para casa, está resolvido, né? Se Deus fez, está feito. Então perceba que o que Paulo está dizendo aqui é: as línguas, elas serviram como um sinal para os judeus, e de fato foi. Ele foi batizado, vocês já foram batizados, mas não sabíamos que era. Foi em Éfeso, né? Batizados. Foi em Éfeso. Eram batizados nas águas, mas não sabia. Aí ele pôs as mãos sobre eles. Eu diria o seguinte, na minha interpretação: as línguas do Pentecostes foram línguas estranhas, não foram asiáticas, nada disso. Só que o Espírito Santo traduziu para cada época, porque 120 pessoas falando línguas, não tinha como cada um ouvir, mas o Espírito Santo traduziu. E essa experiência do sinal também foi com Cornélio. Que língua foi essa? Cornélio Era grego. Era grego. Estava falando grego? Não. Estava falando com outra língua. Língua espiritual. De ver uma manifestação espiritual na vida de um não crente. Exato. Um incrédulo. Exato. Por isso que ela se torna um sinal da presença do Espírito, porque ninguém pode fazer aquilo se o Espírito não estiver ali, né? Talvez se fosse hoje em dia seja mais complicado, mas naqueles dias, naqueles primeiros dias, onde aquilo era novidade, já estou terminando, viu? Foi um sinal. Agora o que Paulo fala no versículo 23 até o 25, ele está dizendo uma coisa óbvia. Ele está dizendo: irmãos, agora vamos pensar aqui na nossa realidade hoje, né? Se todo mundo estiver falando em língua, quem vai ser edificado? Será que o incrédulo vai se converter porque está todo mundo falando em línguas? Muito mais difícil, mas você vai achar que todo mundo é doido. Agora, se todo mundo estiver profetizando, se do lado dele ali, ele sentou ali sem nem saber de nada, coitado. Daqui a pouco o cara que está do lado dele é um profeta. Fala: olha, Deus trouxe você aqui hoje porque você ontem disse tal e tal coisa. Ele vai se converter, né? Então é por isso que ele diz: busquem o dom da profecia. Porque o dom da profecia edifica, ele salva, ele converte, ele consola, ele edifica. Agora o dom de língua é seu, é só seu, de mais ninguém, né? E aí ele vai prosseguir mais adiante falando sobre a ordem do culto, mas o ponto principal do que Paulo tinha a falar sobre esse assunto era esse, né? Amém? Então, se Deus quiser, estaremos aqui na semana que vem de novo.